A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, não quer que a princesa Aiko nem nenhuma outra princesa japonesa sejam imperadoras no futuro. Para isso, ela quer restaurar a antiga aristocracia japonesa para manter a linhagem masculina na família imperial. Ainda nessa semana, a primeira-ministra foi vaiada em um evento público em homenagem a vítimas da Segunda Guerra Mundial. A ideia da primeira-ministra é fazer com que as princesas japonesas adotem os seus tios, primos e sobrinhos distantes de famílias colaterais que também são descendentes de antigos imperadores, mas que perderam o status de nobreza no fim da Segunda Guerra Mundial, como se fossem seus filhos. E os filhos desses filhos adotivos seriam então elegíveis ao trono imperial do Japão. Apesar da oposição do público japonês e da oposição de outros partidos, a primeira-ministra enviou a sua proposta ao parlamento e pretende que ele seja votado ainda este mês. O atual imperador do Japão não quis se envolver no assunto com os aliados da primeira-ministra japonesa e disse apenas que gostaria que esse assunto fosse bem discutido e explicado ao público japonês antes de ser aprovado, algo que muitos japoneses consideram que a primeira-ministra não está fazendo. Diante da oposição dessas medidas tomadas pela primeira-ministra, ela decidiu colocar junto com essa emenda uma proposta para que as princesas imperiais japonesas possam manter os seus títulos mesmo depois de casadas. Atualmente, pela lei da Casa Imperial, quando uma princesa se casa, ela tem que deixar o palácio e perde os seus títulos de nobreza. Muitos japoneses também consideram que a pessoa por trás dessa tentativa de restaurar a antiga aristocracia japonesa seja na verdade Taro Aso, um ex-primeiro-ministro do Japão que é conhecido pela sua afinidade com ditaduras, especialmente aquelas da Alemanha e da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Em uma de suas entrevistas, ele chegou a dizer que o governo de direita do Japão deveria agir mais como os alemães que derrubaram a República de Weimar e instalaram o partido de Adolf. Ainda nesse mês, a primeira-ministra foi vaiada em um evento público na província de Okinawa, durante uma cerimônia em homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial e da Batalha de Okinawa. A Batalha de Okinawa foi uma das mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores dizem que foi a única batalha lutada em solo japonês. Mas, na verdade, até o século XIX, Okinawa não fazia parte do Japão e era o reino de Ryukyu, um reino independente com uma língua própria e um rei próprio mais próximo da China. Mas em 1879, o rei de Okinawa foi sequestrado pelo governo japonês e a região incorporada ao Japão. Durante décadas, os okinawanos foram discriminados por não serem totalmente japoneses e proibidos de falar a sua língua nativa. Quando os militares japoneses perceberam que iam perder a Segunda Guerra Mundial, eles decidiram sacrificar Okinawa e os okinawanos. O objetivo dos militares japoneses era tornar Okinawa um campo de batalha tão feroz e matar tantos soldados americanos que os Estados Unidos desistiriam de invadir o restante do Japão e fariam um acordo no qual o Japão ainda pudesse manter as suas colônias na Coreia e na Manchúria, mesmo perdendo a guerra. O problema é que durante o fogo cruzado, de 1/3 a quase metade da população de Okinawa foi morta. E não foi a única vez que o Japão decidiu sacrificar Okinawa. Mesmo depois do fim da guerra, quando o Japão se rendeu incondicionalmente, o imperador do Japão na época, Hirohito, fez um outro acordo com os americanos. Em troca de manter o seu status como imperador, ele decidiu entregar Okinawa aos americanos. Durante décadas, Okinawa foi um território dos Estados Unidos. Vilas inteiras e lugares históricos de Okinawa foram demolidos para construir bases militares americanas. Essas bases militares causam problemas até hoje para o povo de Okinawa. Muitos militares americanos cometem crimes em Okinawa e não são julgados pela lei local porque são considerados cidadãos dos Estados Unidos vivendo em bases americanas. Além disso, vários acidentes já tiraram a vida de outros okinawanos relacionados a essas bases.
Mas o governo japonês, principalmente o partido da ministra Sanae Takaichi, continua apoiando, mesmo com o povo de Okinawa sendo contra, a construção de novas bases militares e cedendo cada vez mais território de Okinawa para os Estados Unidos. Por isso, toda vez que um político japonês ou um membro da família imperial visita Okinawa, eles são recebidos com algumas vaias. O maior medo do Japão é que os okinawanos comecem a querer a sua independência, porque o objetivo do governo japonês é tornar Okinawa, literalmente, uma base militar ou um porta-aviões inafundável entre o Japão e a China, para que os Estados Unidos possam usar o local para atacar a China em uma eventual guerra. O problema é que, novamente, a população de Okinawa seriam as vítimas desse conflito. E se você quiser saber mais segredos do Japão, se inscreva no canal e curta o vídeo.